Olá, seja muito bem-vinda a essa live. Hoje você vai descobrir como se sentir preparada para fazer uma live e ter uma fala poderosa. Eu sou Valéria Anjos, uma fonoaudióloga que ajuda produtoras de conteúdo a terem uma fala poderosa. Se você está por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda e olha, se você não sabe o que é uma fala poderosa, eu vou te contar. Uma fala poderosa é uma fala que transmite segurança, autoridade, tudo isso sem perder a naturalidade no momento em que você estiver produzindo o seu conteúdo. Se você se identifica com esse assunto, seja muito bem-vinda, porque hoje você vai descobrir como se sentir preparada para fazer uma live e ter uma fala poderosa. Sejam todas muito bem-vindas. Então vamos lá. O que significa se sentir preparada quando se trata de fala? Porque às vezes nós estamos preparadas com relação ao conteúdo. Por quê? Porque se nós estamos produzindo conteúdo aqui na rede social, nós somos especialistas nesse assunto. Mas o que é estar preparada para fazer uma live? Estar preparada para fazer uma live é você se sentir segura no conteúdo, no modo como você organizou aquele conteúdo e também no modo como você vai falar. Não é só sobre vomitar o conteúdo, mas é saber como você vai entregar esse conteúdo para sua audiência. Seja muito bem-vinda, Dai! Que alegria saber que você está por aqui. Eu gosto sempre de dizer que quando nós falamos sobre se sentir preparada, é sobre o que nós vamos falar, que é a parte do conteúdo, que é a expertise de vocês, e o como. Como nós vamos falar? Por quê? Às vezes, o modo como nós estamos entregando esse conteúdo está desvalorizando, está fazendo com que nós nos sentimos inseguras e não nos sentimos preparadas para ter uma fala poderosa dentro de um assunto que nós dominamos. E quando eu falo sobre preparação, às vezes as pessoas se confundem. Então eu quero avisar vocês aqui para vocês não se confundirem. Quando eu falo sobre se sentir preparada, se preparar para o como você vai falar, não significa que você vai decorar aquele assunto. É muito comum quando eu recebo as mentoradas para fazer parte dos meus cursos e das minhas mentorias, é que elas estão acostumadas a tentar decorar um assunto. Então nós temos os nossos tópicos, aquilo que nós vamos falar no momento de uma live, mas nós precisamos nos preparar para o modo como nós vamos compartilhar. Decorar significa que você vai depender 100% da sua memória. Gente, eu não recomendo. Se preparar não é decorar. E eu não recomendo porque eu sou uma pessoa que tem uma memória extremamente comprometida. E às vezes as minhas alunas falam assim, mas Val, eu abro para elas como eu me preparo para as lives, como que eu estruturo o meu conteúdo. Elas falam assim, meu Deus, Val, mas você coloca dessa forma? Eu falo, sim, eu preciso, eu me sinto segura. Então, quando eu sei me preparar, uma consequência disso é que eu vou me sentir muito segura na hora de compartilhar o meu conteúdo. E outra coisa importante, se preparar não significa que você vai copiar ou imitar ou tentar falar da forma como outras pessoas falam. Esse é um ponto importante porque às vezes quando a gente vem para o mercado digital, quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente recebe uns roteiros prontos. Aconteceu comigo. A gente vê, às vezes, pessoas que nós admiramos produzindo conteúdo de uma determinada forma e nós começamos a acreditar que é só produzir conteúdo daquela forma que vai funcionar. E não é assim. Cada pessoa, cada produtora de conteúdo tem o seu jeito único e exclusivo de se sentir preparada, de estruturar a sua live, de se preparar. Então, lembre-se disso. Sabe aquilo que a nossa mãe fala pra gente assim, que você não é todo mundo? Então, eu quero que vocês lembrem disso. Você não é todo mundo. Você tem o seu jeito de se organizar, o seu jeito de se preparar.
E isso reflete diretamente em uma fala poderosa. Por quê? Quando nós nos preparamos de um jeito que funciona pra gente, sem imitar, sem copiar ninguém, nós vamos nos sentir muito mais seguras, muito mais tranquilas. E a gente vai se sentir realmente preparada para compartilhar um determinado conteúdo. Está fazendo sentido para vocês? Se surgir qualquer dúvida, sintam-se à vontade para escrever aqui nos comentários. Agora a gente vai entrar numa parte que é o que a gente ganha, o que tem de bom quando a gente se sente preparada na hora de fazer uma live, de produzir o nosso conteúdo. Perfeito, Sil, obrigada pelo retorno, Dai, obrigada. Então, o que a gente ganha quando nós nos sentimos preparadas para fazer uma live e, consequentemente, ter uma fala poderosa? Eu gosto sempre de dizer que quando nós estamos nos sentindo preparadas, a gente vai conseguir entregar o melhor conteúdo possível para a nossa audiência. Como assim, Val? Como o melhor conteúdo? Vai ser um conteúdo simples. Porque quando nós estamos seguras daquilo que nós estamos falando, nós vamos conseguir explicar aquele assunto com simplicidade. De uma forma que a nossa audiência entenda o que nós estamos falando. Quando nós estamos aqui nas redes sociais, nós queremos nos conectar com as pessoas. Nós estamos aqui porque a gente tem um conteúdo riquíssimo. Só que para isso nós precisamos falar de uma forma que essa pessoa entenda. Uma fala poderosa é uma fala que gera transformação. Se você usa palavras rebuscadas, palavras muito difíceis, pode ser que a sua audiência não entenda. Então é importante você conhecer a sua audiência e você entender qual que é o jeito mais simples que você tem para compartilhar aquele conteúdo. Quando nós estamos preparadas, a gente vai saber qual é a forma de compartilhar com simplicidade, com clareza. Depois que uma pessoa assiste a nossa live, vão surgir algumas dúvidas, é claro, mas ela tem que sair dali com uma sensação de que ela consegue aplicar ou resolver alguma dor que ela tem. Porque ficou claro, porque você explicou, tintim por tintim, como que ela pode superar aquela dificuldade. Então, quando a gente traz a clareza, ela entende. E outro ponto muito importante que que é reflexo da nossa preparação é a objetividade. Uma pessoa que se prepara é uma pessoa que transmite essa objetividade. O que é objetividade, Val? Você não vai ficar dando voltas. Uma pessoa que fica dando voltas, é aquilo que a gente chama de uma fala prolixa, é uma pessoa que fica se justificando. Se você está segura do seu conteúdo, você vai até explicar os porquês, mas você não vai ficar justificando nada. Para uma produtora de conteúdo que fica dando voltas, isso demonstra insegurança. Toda vez que a gente está meio inseguro de algo, ou a gente quer falar para alguém, convencer de alguma coisa, a gente fala assim, mãe, ou pai, a gente começa a dar um monte de justificativa. Eu quero ir naquele lugar porque vai estar legal, porque vai ter um amigo, porque hoje é mais barato. Você vai ficar buscando justificativas. E aí você começa a dar a volta. E aí, às vezes, tua mãe olha pra você e fala, do que você está falando mesmo? Ela até já esqueceu. Por quê? Porque você ficou justificando, dando volta. Você está inseguro do seu argumento. Então, quando nós nos preparamos, nós vamos ser simples, claras e objetivas na nossa mensagem, naquela mensagem que a gente se propôs compartilhar naquela live. Então, e hoje eu quero contar para vocês como que foi esse processo para mim, gente. Por quê? Porque não é óbvio, não é só a gente decidir vir para uma rede social, começar a compartilhar o nosso conteúdo, que a gente vai internalizar por osmose
vai entrar assim, só sentir que as coisas vão fluir. Não, é um processo. E eu passei por esse processo. E no começo foi muito difícil, porque eu não me sentia preparada. E sabe por que eu não me sentia preparada? Porque eu não tinha claro que a comunicação, que a fala aqui no digital, ela precisava ser diferente da fala que eu tive nos meus cursos presenciais a vida toda. Eu sempre trabalhei no presencial. Então, quando eu decidi produzir conteúdo, vir para as redes sociais, na minha cabeça, gente, era só gostar de falar. Então eu precisava, e eu gostava de falar, gente, eu sempre falei, sempre não tive o menor problema. Então na minha cabeça eu precisava de duas coisas, era gostar de falar. Eu acreditava que era só sentar na frente da câmera, apertar o play, que as coisas iriam sair magicamente. Mas não é assim que funciona. São processos de fala diferente. E outro erro que eu cometia, que fazia com que eu não me sentia preparada, era eu imitar aquelas pessoas que eu admirava. E quando eu falo imitar, não é simplesmente copiar. Eu via o que elas faziam e pensava, como que eu posso fazer para chegar no resultado que essa pessoa está? Ah, tá todo mundo gravando vídeos, então eu vou gravar vídeo. O meu vídeo tem que ser dessa forma, a estrutura tem que ser desse jeito. Então, eu acreditava que fazer do jeito que as outras pessoas faziam e tinham sucesso, dava certo, iria funcionar para mim. Mas, gente, não é assim que funciona. Por mais boa vontade que a gente tenha, por mais empenho, por mais determinação, por maior que seja a nossa determinação, cada pessoa tem o seu processo único e exclusivo. E a gente vai falar sobre isso hoje, para você identificar. Então foi nessa dor, e o que acontecia comigo? Eu não conseguia ter claro, porque eu pensava assim, eu sempre trabalhei com linguagem, sempre trabalhei com comunicação, eu pensava assim, gente, mas o que tem de tão diferente? A linguagem é a mesma. O conteúdo que eu compartilho nas redes sociais era o mesmo conteúdo que eu passei anos trabalhando no presencial. A linguagem era a mesma. Por que tinha de diferente? Por que eu não me sentia preparada quando eu sentava na frente da câmera para fazer uma live? E aí, depois de quebrar a cabeça, de conversar com outras produtoras de conteúdo, de revisitar todos os conhecimentos que eu tinha adquirido, todas as experiências que eu tive no meu mestrado, na minha faculdade, nos meus cursos de oratória, eu entendi que a linguagem é a mesma, mas o modo de falar, ele é diferente. Como assim, Val? Os artifícios, as ferramentas que nós usamos para ter a atenção dos nossos alunos no presencial é muito diferente dos artifícios e das ferramentas que nós precisamos utilizar aqui quando nós estamos na frente da câmera. Por quê? Porque quando você está no presencial tem uma série de elementos, às vezes conscientes, que nós conseguimos perceber e às vezes inconscientes. Às vezes só da gente olhar o modo como o nosso aluno está olhando para a gente, está prestando atenção, a linguagem não verbal, como que o corpo dele está, a gente sabe que é um momento de repetir aquele tópico. Que é um momento de variar o tom de fala, que é um momento de trazer diferentes tipos de exemplos e de explicar de formas diferentes. Mas eu não tinha essa clareza. Então eu penei, gente, eu não me sentia preparada e por não me sentir preparada, eu ficava repetindo esses modelos prontos e repetindo também o que eu fazia no presencial. E eu digo que eu falava uma língua que ninguém entendia, porque eu falava o fonoaudiolês. Era puro, não era a Val que estava sentado aqui numa cadeira gravando conteúdo. Era uma fonoaudióloga. E entender esse papel foi muito importante. Por quê? Porque quem vem aqui na rede social, quando nós estamos aqui para socializar. É óbvio que vocês querem se conectar com uma parte da fono que existe dentro da Val, mas vocês não querem que eu fique falando aqui só
uma língua que outras fonoaudiólogas iriam entender. Vocês não vão conseguir, de repente, alcançar o objetivo de vocês, o resultado de vocês, se eu continuasse falando daquela forma. Então, não fluía. Era difícil, gente, era pesado. Eu ficava muito tensa, eu ficava muito estressada. Eu falava e eu sentia que as pessoas não entendiam. Por quê? Porque não era a Val que estava ali, era a fono. Eu digo que era muito tenso, muito estressante e me tomava muito tempo. Antes eu não fazia lives, por exemplo, então, nossa, me tomava um tempo danado. Eu não estava me preparando, eu me preparava, mas eu não me preparava do jeito certo. Porque quando você não se prepara do jeito certo, você não se sente segura. E quem é minha mentorada, eu sei que estão chegando várias mentoradas por aí, sejam bem-vindas. Tem algo que eu repito para vocês, que é: a segurança mora na preparação. Mas não é qualquer preparação. Não é uma preparação que você viu alguém falando que funcionou para ela que vai funcionar para você. É por isso que eu trabalho muito com as minhas mentoradas, até a Ju tá aqui. Como que a gente pode se organizar, se preparar para uma live de um jeito que funcione para a Ju? A Ju tem um jeito especial dela de se preparar para uma live. E depois que ela entendeu isso, assim como eu, ela parou de perder tempo. Agora quem ganha é a audiência dela, porque ela está sempre lá presente. Porque fazer live já não é algo pesado e difícil para ela. A mesma coisa foi comigo. Então, é preciso lembrar sempre que a segurança que você sente no momento em que está fazendo uma live, essa segurança, ela mora dentro da sua preparação. E não é qualquer preparação. É uma preparação que funciona para você, que faz sentido para você. Certinho? Ficou claro? Me contem aí nos comentários. Elizabeth, seja bem-vinda. Ju, estou me preparando para uma live aqui. Maravilhosa, Ju, é isso aí. Perfeito, agora ninguém te segura mais. E quando eu falo, gente, para as minhas alunas sobre preparação, elas dão alguns feedbacks assim no primeiro momento, e eu quero compartilhar com vocês para que vocês não passem pela mesma dor que elas acabam passando. Por exemplo, eu falo assim: oi, gente, nós vamos começar hoje um processo de te preparar para a próxima live. Vocês imaginam o que elas falam? Vocês conseguem imaginar uma das coisas que as minhas alunas falam, gente? Elas falam assim: ah, Val, para com isso, não quero me preparar não. Não quero me preparar porque se eu me preparar, Val, eu vou perder a minha naturalidade. Eu escuto muito isso, gente. Não é de uma, não é de duas, é de várias pessoas. Por quê? Porque nós temos uma crença. Isso vem muito do modelo antigo de se fazer oratória. Que as pessoas, elas simplesmente repetiam um modelo e elas ficavam parecendo um robô falando algo. A gente precisa lembrar que fazer uma live é muito diferente de falar em público. Oratória é a arte de você falar bem em público. Fazer uma live é outra coisa. E o que acontece? Vocês passaram uma vida inteira, às vezes, vendo um amigo que foi lá, fez um curso de oratória ou algo do tipo, e ele começou a falar de um jeito totalmente diferente, que não era mais aquela pessoa. Você fala assim: mano do céu, o que aconteceu com você? Ele fala assim: eu fiz um curso de oratória. Você fala: não. E aí quando eu venho pra vocês falando: vamos se preparar, eu acredito que vai ser interessante, seu resultado vai ser melhor, você fala assim: não, Val, eu não quero me preparar, porque se eu me preparar, eu não vou ser eu. Então a gente precisa entender, eu não sabia disso. Exato, Ju, e você foi se permitindo ser preparada para você aprender a se preparar para hoje estar totalmente segura e presente nas suas lives. Então, por que você se preparar, você não perde a naturalidade? Porque nós, quando nós nos preparamos, nós vamos nos sentir seguras. Quando nós estamos seguras, nós temos espaço para ser a gente mesmo. No primeiro encontro, a gente nunca é a gente mesmo. Por quê? Porque você não está muito seguro com aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa.
Nem você tá seguro com a pessoa, nem a pessoa tá seguro com você. Então, você fica meio, né? A gente come até devagarzinho, come pouco. Por quê? Porque você não tá seguro naquele ambiente. Às vezes é a primeira vez que você tá visitando a casa da pessoa. Mas conforme você vai ficando segura naquele ambiente, com aquelas pessoas, você vai se soltando. É muito comum falar assim, nossa, mas a Valéria come tão pouquinho. Aí depois que as pessoas me conhecem, elas falam assim, misericórdia. Essa menina gosta de comer. Por quê? Porque eu tô segura naquele ambiente. Então, eu consigo ser natural quando eu estou segura. E com a fala é a mesma coisa. Nós só vamos conseguir ser a gente mesmo na frente da câmera quando nós estivermos seguras do conteúdo que nós vamos compartilhar, do conteúdo que nós vamos produzir. Então, é importante vocês ficarem presentes para isso, porque às vezes é uma fala inconsciente. Às vezes vocês criam uma resistência sem nem mesmo saber de onde que aquela resistência vem. Então, toda vez que vocês pensarem em preparação, agora eu quero convidar vocês para pensar que preparação traz segurança e a segurança desperta em vocês a naturalidade para vocês serem quem vocês são na frente da câmera. Por quê? Porque a gente quer se conectar com pessoas. Rede social, a gente está aqui para socializar, para aprender, obviamente, mas aprender com pessoas reais. E isso faz muita diferença na entrega do nosso conteúdo. Quem está do outro lado consegue sentir e vai querer estar sempre acompanhando aquela nossa produção de conteúdo. Outra coisa que eu escuto das minhas alunas é o seguinte: Val, se eu me preparar, eu vou ficar igual um personagem, vou ficar puro um robô. Não vai ser eu que vai estar falando, vai ficar muito diferente de quem eu sou. E esse é um exercício que nós precisamos fazer. Eu gosto sempre de trazer um exemplo. Imagine que você é uma professora. No momento em que você vai falar com os seus alunos, como você fala? Você fala de uma forma, uma linguagem que você usa para se comunicar com os alunos. Quando você é um professor e tem uma reunião com os pais, a sua fala se comporta de uma outra maneira. É a mesma professora, é a mesma Valéria, só que a fala da Val é diferente quando ela está falando com os alunos e é diferente da fala que ela está tendo com os pais. Peraí, gente, que a minha câmera fechou aqui, que eu tô gravando pro YouTube. Deixa eu voltar aqui. Coloquei ali para gravar. Então, é diferente. E é muito diferente também quando nós temos uma reunião de professores e vamos ter uma conversa entre professores. A Val deixou de ser a Val? Não, é a mesma Valéria. Só que a minha fala, ela foi se adaptando. E é importante a gente ter essa clareza, que a nossa fala, ela vai se adaptar. E aqui na nossa rede social, quando nós estivermos produzindo o nosso conteúdo, a nossa fala também vai sofrer adaptações. Você não vai deixar de ser você, por exemplo, mas você vai se adaptar para essa ferramenta. A Val continua a Val. Se a gente se encontrar na rua, se a gente marcar um presencial, eu vou falar com você de uma forma. Mas quando eu estou produzindo uma live, que eu estou segura, que eu estou confortável, que eu estou natural, continua sendo a Val, só que a gente vai adaptando. É importante ter essa clareza, para vocês não ficarem presas a essas crenças de que a preparação vai tirar de vocês, por exemplo, a possibilidade de ser natural. Ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Me contem aqui. Agora, eu quero compartilhar com vocês qual é, super claro, obrigada, Juju. O que eu quero trazer agora para vocês, antes de te falar como que você deve se preparar
para uma live, para você se sentir segura, eu quero te falar o que você não deve fazer. Quero trazer esse ponto, o que você não deve fazer, o que vai te impedir de se sentir preparada no momento de vir produzir o seu conteúdo aqui em uma live. Você nunca deve ignorar o seu modo de se comunicar. Como assim, Val? Cada pessoa tem um jeito, um estilo próprio de compartilhar um conteúdo. É a mesma coisa quando a gente tem um assunto na escola. O professor explica aquele assunto de uma determinada forma. Eu tive muita dificuldade em audiologia na faculdade, gente. O professor falava, e as minhas professoras eram muito boas. Elas falavam, mas para mim estava falando grego. Eu tinha muita dificuldade, mas eu tinha uma amiga, uma das minhas melhores amigas, a Moara. Ela sempre foi apaixonada por áudio. Então, ela conseguia simplificar tudo para me explicar. E a Moara explicava a mesma coisa que os professores, só que ela explicava de um jeito que eu conseguia entender. Ela explicava do jeito dela, com as palavras dela, com exemplos que ela sabia que na minha caixolinha iriam funcionar. Então, eu quero que vocês comecem a pensar qual é o jeito que vocês têm de se comunicar. Hoje eu vou trazer para vocês algo que eu chamo de perfil comunicativo. Vou trazer 4 perfis para a gente falar sobre eles. Mas antes de eu te mostrar sobre esses perfis, eu preciso que você se observe, sabe? Imagine que tem uns olhinhos aqui externos te olhando. Como que você sente prazer em falar? Qual é a forma, os momentos em que você precisou falar e você se sentiu confortável, que você se sentiu segura? É muito importante a gente conhecer, saber desses momentos, por quê? Porque aqui eu vou te ajudar a ter mais clareza sobre esse modo de falar. E quando você tem clareza sobre o seu modo de se comunicar, não vai ficar mais pesado fazer uma live, não vai ficar mais sofrido fazer uma live. Fazer uma live não vai ser mais aquela coisa difícil, trabalhosa. Porque quando você ignora o seu modo de se comunicar, você está sendo antinatural. Você está se colocando numa situação, num modo de fala que não é natural para você. E é por isso que é tão difícil. E é por isso que você não se sente preparada, mesmo gostando de falar, mesmo dominando um conteúdo. Então, bora lá para aquela parte que eu separei aqui para vocês, que eu quero dizer para vocês qual é o jeito certo. Eu falei para vocês o que evitar com relação a se sentir preparada. Agora eu vou te mostrar os passos principais que você deve seguir para se sentir preparado no momento da live. Vamos lá. Primeiro, você precisa conhecer o seu perfil de fala, seu perfil comunicativo. Segundo, você precisa se planejar. E o terceiro passo é a preparação. Conhecer o seu perfil comunicativo e se planejar, eu gosto de dizer que são 2 passos invisíveis. A maioria das pessoas nem sabe que eles existem. E a gente escuta muito só essa demanda, olha, você precisa fazer vídeo, você precisa fazer live, você precisa parecer importante para as pessoas se conectarem com você. Mas ninguém explica pra gente que existem alguns passos muito importantes e que vão fazer total diferença para que a gente se sinta segura e tenha uma fala poderosa no momento em que a gente estiver fazendo uma live. Então eu costumo dizer que esses 2 passos invisíveis, eles são quase que uma armadilha. Por quê? Porque eles precisam estar ali, eles são fundamentais, mas a gente não sabe que eles estão ali, a gente não sabe organizar eles na nossa preparação. A preparação é o último passo. Primeiro, você precisa conhecer o seu perfil comunicativo e saber como que você vai se preparar para uma live sendo desse determinado perfil comunicativo.
O segundo passo é se planejar e o terceiro é se preparar. Então agora eu vou compartilhar com vocês os diferentes perfis comunicativos e vou dizer como cada perfil se comporta no momento em que está falando e como que esse perfil comunicativo, essa pessoa que se identificou com esse perfil comunicativo pode fazer uma live, como que ela vai se sentir mais preparada para ter uma fala poderosa. Então, bora lá. O primeiro... tá. Aqui antes... Ai, gente, minha câmera... Que a gente não desiste. Só tem 1 segundo de gravação. Acho que não tem mais espaço. Não sei o que aconteceu. Vamos voltar aqui. Primeiro ponto que é muito importante é você identificar o seu perfil comunicativo. E aqui eu vou te ajudar a fazer isso. Quando você ignora o seu perfil comunicativo, Val, por que é importante? Você nunca se sente preparada. Por quê? Porque você às vezes está se preparando do jeito que outras pessoas se preparam. O que funciona para os outros, o que funciona para mim, por exemplo, pode não funcionar para a Ju. O que funciona para a Ju pode não funcionar para a Elizabeth. Então, cada pessoa tem o seu jeito único e especial. Então, você, conhecendo o seu perfil comunicativo, você vai se sentir poderosa, você vai parar de tentar se encaixar, porque você vai saber o seu modo, você vai definir o padrão, o seu padrão de comunicação e assim você vai chegar a uma fala poderosa. Bora lá para o primeiro perfil comunicativo. O primeiro, eu vou dando as características, eu vou dar um nome, não precisa pegar o nome não, mas preste muita atenção nas características. Então, o primeiro perfil comunicativo é o analítico. Como que o analítico fala, Val? O analítico, ele tem uma fala muito baseada em argumentos, em fatos e em dados. É aquela pessoa, analítico vem de analisar. Então é uma pessoa que analisa e quando ela vai abrir a boca para falar, esses elementos, eles precisam estar na fala dela. É uma pessoa que tem uma fala muito objetiva e ela gosta de ter autonomia, ela gosta de falar do jeito dela. Então, se você é uma pessoa que tem um perfil comunicativo analítico, como que você vai se preparar para uma live? Você já sabe o que é importante para você. Você gosta de dados, você gosta de fatos. Então, traga essas informações para a sua live. Estruture explicações simples e objetivas com relação àqueles dados. Por quê? Porque às vezes para você, que é especialista, que é expert, aquele assunto é muito fácil, é muito simples, mas para quem está te assistindo não é. Então, lembre-se de você tem o analítico, ele tende a ter uma linguagem, uma fala extremamente objetiva. Ótimo. Mas lembre-se que antes de ser objetivo, meu querido analítico, você precisa ser assertivo. Você precisa falar de uma forma que as outras pessoas entendam. Porque tem gente que ama ser objetivo. Fala, eu sou curto e grosso mesmo, eu falo tudo aqui. 2 palavras eu já respondi, beleza. Se você consegue sintetizar uma resposta, maravilhoso, mas sintetize esse conhecimento de uma forma que faça sentido para quem está te assistindo. Então, cuidado para não confundir objetividade com assertividade. É muito importante, antes de você ser objetivo, ser assertivo. Então, o analítico, ele tem essa tendência. Então, se você é analítico, como que você vai se sentir preparado para uma live, preparada para fazer essa live? Vai colocar lá os dados, os argumentos, os fatos, porque eles são importantes para você. Então, no momento de preparação, de separar aquilo que você vai falar, traga esses elementos, mas explique de uma forma clara que as outras pessoas também entendam. Porque às vezes você, por ter um perfil analítico, está entendendo tudo, mas quem está te assistindo está pensando assim, meu Deus do céu, o que eu faço com essa informação?
Então, o analítico é importante ter essas observações. Se você se identificou com o analítico, coloque aí do lado, beleza, vou trazer dados, vou trazer fatos, vou falar de uma forma objetiva, mas eu preciso sempre lembrar de quem está assistindo a minha live. Porque quando você faz isso, no momento em que você está ali se preparando, você vai se sentir muito mais seguro. O que acontece às vezes? O analítico, na cabeça dele tá tão óbvio, mas vem uma pergunta nos comentários e aquilo desestabiliza ele, porque ele fala assim, mas gente, eu mostrei aqui para vocês os fatos, os dados, mostrei tudo de uma forma objetiva, como que vocês não entenderam? Então é importante quem é analítico considerar esses pontos de clareza na hora em que estiver compartilhando o seu conhecimento e principalmente quando estiver se preparando para a live. Alguém se identificou com o perfil analítico aí, gente? Se vocês se identificaram e têm alguma dúvida, comentem aqui fazendo favor. Porque agora nós vamos para um segundo perfil. É um perfil chamado perfil comunicativo pessoal. Eu vou falar as características das pessoas que têm esse perfil comunicativo pessoal. Quem tem esse perfil são pessoas que vão tender ao relacionamento. São pessoas que gostam de conversar. Para elas é muito importante estabelecer conexões emocionais. São pessoas que têm prazer em ouvir o outro. Elas tendem muito à diplomacia. Uma pessoa que é muito difícil bater boca, sabe, ser grosseira ou coisa do tipo. Então, essas são as características das pessoas que têm um perfil comunicativo pessoal. Como que uma pessoa que tem um perfil comunicativo pessoal vai se preparar para uma live para ela se sentir segura? Falar assim, não, estou preparada. Gente, vocês já viram aqui, é uma pessoa que é muito fácil dela perder a atenção, por exemplo, nos comentários. É uma pessoa que uma outra pessoa falou aqui, escreveu uma dúvida, às vezes não está nem dentro do tema. Ela vai parar a live, ela vai responder, ela pode até mudar de assunto e ela vai terminar a live ou até mesmo durante a live ela vai sentir que ela não estava preparada. Ela fala assim, ih meu Deus, mas do que mesmo que eu estava falando? Ela vai transmitir essa sensação de dúvida para a audiência. Por quê? Porque ela não vai estar se sentindo segura. Então, se você, assim como eu e Juscelia, que já falou aqui, a Ju, que é do perfil, o que a gente pode fazer para a gente se sentir segura, para a gente se sentir preparada no momento da live? Primeiro é se conhecendo. Porque quando a gente sabe que a gente é assim, a gente vai se preparar com tópicos muito bem definidos. Por quê? Porque é muito fácil da gente viajar na maionese e se interter com os comentários e sair do assunto. Então, o ideal para uma pessoa que tem um perfil comunicativo pessoal é já deixar determinado o início, o meio e o fim. O que ela vai falar no começo, o que ela vai falar no meio, o que ela vai falar no fim. E determinar momentos específicos para ela interagir. Porque senão ela se perde na interação. E quando vê uma live que era para ter 30 minutos, que era para ter 40 minutos, ficou uma live de uma hora e pouco e ela não conseguiu finalizar nenhum assunto. Então, para você que é do perfil pessoal, se sentir preparada na hora de compartilhar o seu conhecimento numa live, lembre-se sempre de estabelecer os tópicos principais. E o mais importante, definir momentos de interação aqui com os comentários. Ficou claro essa questão com relação ao perfil comunicativo pessoal? Me falem aí, se vocês ficarem com dúvidas, já me avisem, porque assim você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas aqui comigo já.
Ficou claro? Ótimo. Agora a gente vai para um perfil que é determinado, que é chamado de perfil comunicativo funcional. É um perfil que a pessoa tem um foco no processo. O que é? Sabe aquela pessoa que ela já gosta de aprender fazendo? Ela consegue organizar o pensamento dela no passo a passo. Ela fala assim, eu começo, às vezes eu estou ensinando como fazer algo, a pessoa não consegue nem ouvir direito, porque ela já quer fazer. Então esse é um perfil comunicativo funcional, é uma pessoa que funciona, sabe, que aprende, no caso, que internaliza funcionando, tipo nativo, é uma pessoa que já quer colocar a mão na massa. Se você tem esse perfil comunicativo, a gente precisa ajustar alguns detalhes com relação à sua preparação. Sabe por quê? O funcional vai me dizer assim, ih, Valéria, que preparação que o quê? Não preciso de preparar. Eu vou me preparar para a live fazendo a live. E aí, gente, que é uma armadilha grande. Por quê? Se você vai se preparar fazendo, a chance de você se sentir insegura no momento em que você estiver fazendo a live é muito grande, é isso que acontece. Então, se você é aquela pessoa mão na massa que gosta de aprender fazendo, se coloque como um propósito ali, falar, não, quando eu for fazer minha live, eu não vou deixar para a última hora, porque a pessoa, ela se sabota, ela deixa para a última hora e tal, nunca tem tempo. Então, assim, bora pensar o seguinte, você que é funcional, estabelece alguns tópicos para você falar naquela live. Então a pessoa funcional, às vezes, ela tem dificuldade, por exemplo, de estabelecer o início, o meio e fim, porque ela ainda não está fazendo. Ela fica um pouco travada na preparação. Ela fala assim, ah, Val, não vou conseguir. Então é importante que você, que tem esse perfil comunicativo funcional, não se esquecer que você está falando com pessoas. Então, imagine quem vai estar te assistindo e fala, se eu estivesse conversando com essa pessoa e fosse falar sobre, vamos lá, sobre como fazer cupcakes de chocolate. Imagina a pessoa. O funcional, ele vai funcionar nessa parte da criatividade. Então, exerça isso. O que não pode faltar na minha live sobre como fazer cupcakes de chocolate? Vixe, nossa, não pode faltar os ingredientes principais. Colocou lá os ingredientes. Não pode faltar como preparar esses ingredientes. E depois, como fazer a cobertura. Então, para o funcional, vai funcionar ele imaginar interagindo com uma outra pessoa. Porque se ele não fizer esse exercício, ele trava. Então, você que se identificou aí como um funcional, aplique esse passo na preparação. Imagine que você está conversando com um aluno, com um mentorado, com alguém que está te assistindo do outro lado da tela. Assim vai ficar mais fácil de você estabelecer os pontos principais e não deixar para se preparar para a live no momento em que você estiver fazendo a live, porque essa é uma armadilha. Fechado para quem aí é do perfil comunicativo funcional? Ficou claro? Se vocês ficarem com dúvidas, avisem. Se vocês estiverem se identificando também, vão falando, porque isso é ótimo para vocês irem entendendo como que é o seu modo de se preparar. Vocês perceberam que cada um dos perfis comunicativos, ele tem um modo de se preparar para a live diferente? Por quê? Porque são pessoas que funcionam de uma forma diferente. E uma dúvida que você pode ter é a seguinte, mas Val, eu me identifiquei com 2 perfis. Tá bom, gente, fica tranquila, é isso mesmo. Eu me identifico com um funcional também, é normal? Perfeito, Ju, é super normal. Por quê? Lembra lá que eu falei que nós temos formas de nos comunicar diferentes?
Por exemplo, quando eu estou falando com alunos, eu me comporto, falo de uma forma, quando eu estou falando com professores é de outra forma, e quando eu estou falando com os pais é de um jeito diferente. Isso se assemelha muito com os perfis comunicativos. Porque às vezes, quando nós estamos numa posição de aluno, nós temos um perfil comunicativo, mas quando nós estamos ensinando, nós temos outro perfil comunicativo. Você não deixou de ser você, você só se comporta de um jeito diferente com relação à sua fala. Tá tudo certo, Ju, é normal. Normal. Agora nós vamos para o último perfil comunicativo. Qual é esse perfil comunicativo, Val? É o perfil comunicativo intuitivo. Como que é esse perfil, Val? É um perfil que é mais voltado no contexto geral. Então, se ele vai falar sobre um determinado assunto, é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade em trazer especificidade, em deixar mais específico aquele assunto. Então, quando eu estou, por exemplo, quando a gente domina uma determinada área do conhecimento, às vezes é mais difícil para a gente ir simplificando. O intuitivo, ele tem essa questão da intuição, ele consegue olhar para algo e já ter uma ideia muito clara de como que aquilo funciona. É como se para ele não precisasse uma explicação passo a passo. Ele olha, ele já entende. São pessoas que na maioria das vezes têm pouca paciência. Então, assim, sabe aquelas pessoas que têm um raciocínio muito rápido? O intuitivo, ele é muito rápido. Ele olha para um determinado cenário, ele já entende tudo o que está acontecendo. Ele não tem muita paciência para explicação, passo a passo. Isso, o intuitivo não funciona. Então, o que acontece com o intuitivo quando ele vai fazer uma live? Gente, é um perigo. Por duas questões, o intuitivo quando ele vai fazer uma live. Porque ele acredita que ele não precisa se apegar no passo a passo. Então, se ele vai apresentar uma live sobre um determinado assunto, é provável que ele dê saltos para partes mais complexas. Então, aquelas pessoas que têm pouca consciência sobre aquilo que ele está falando, ele fala, ai meu Deus do céu, que saco, vou ter que explicar isso. Porque ele não tem paciência. Então, assim, se você é intuitivo, como que você pode se preparar para uma live? Para você não perder a paciência. Eu tenho alunas assim, gente, e é muito engraçado. Por quê? Porque o intuitivo, ele tende a ser muito explosivo. Ele fala assim, ai, Val, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Às vezes, coisas muito básicas, por exemplo, olha só, é importante você começar com uma apresentação. Mas, Val, eles já me conhecem, por que eu tenho que me apresentar? Quem está se assistindo? Não, porque pode ser que tenha alguém que está te assistindo pela primeira vez. Então, assim, são perguntas que ele já quer chegar com o pé na porta, direto no assunto. Para ele não tem tempo de enrolação, só que a gente precisa entender que a live, ela é um processo de educação. Você está educando a sua audiência com relação àquele assunto. Então, como que o intuitivo pode se sentir preparado no momento em que ele está estruturando uma live? Primeiro, comece sempre se perguntando como que você pode tornar o seu assunto muito mais simples, porque essa é a dificuldade do intuitivo. Por ele ser inteligente, na maioria, todo mundo é inteligente, mas por ele ser um especialista em uma determinada área, por ele ter um pensamento muito ágil, muito rápido, ele não tem paciência de dar passos para trás e explicar aquele assunto de um jeito simples. Então, uma pergunta muito importante para o intuitivo, na hora em que ele está preparando um assunto, é: como que eu posso ser mais claro, mais simples nesse assunto? Tem um degrau abaixo? Porque às vezes eu estou preparando as minhas mentoradas e elas dão um salto. Pá!
Por exemplo, finanças. Eu não entendo nada de finanças, tenho mentoradas que trabalham com finanças e aí elas estão lá, que tem esse perfil mais intuitivo, ela fala assim, ah não, Val, porque paguei minha dívida e depois comecei a investir. Não funciona desse jeito, né? Primeiro você paga a dívida, depois você junta dinheiro, depois você começa a investir. O intuitivo, para ele, é muito óbvio o passo do juntar o dinheiro. E ele tende a ignorar esses passos. Então, para você que tem um perfil comunicativo intuitivo, volte 2 casas sempre, sabe? Parece aquele jogo. O que tem ali no meio? Por quê? Porque o intuitivo ele tende muito a dar esses saltos com relação ao conhecimento. E dessa forma, quando ele estiver fazendo uma live, quando ele estiver compartilhando um conhecimento, a audiência pode perguntar para ele e falar assim, ô fulano, mas como que acontece isso? Porque eu tô no ponto A, você já tá no ponto C, mas e o ponto B? Como que aconteceu isso? Quando a audiência faz essa pergunta para ele, há uma tendência muito grande do intuitivo perder a paciência. Porque ele não se preparou para aquilo. Aí ele fala assim, ai meu Deus, vou ter que voltar e explicar tudo de novo. Então, você que tem um perfil comunicativo intuitivo, já chega na live com os passos a passos bem organizados. Por quê? Porque assim você não vai abusar da sua paciência. Você vai chegar tranquilo, beleza, sei que é isso que eu tenho que falar, ponto A, ponto B, ponto C, não pula nada, porque a sua audiência ela não é tão intuitiva quanto você. A sua audiência está ali para aprender com você. Então, conhecendo os nossos perfis comunicativos, a gente consegue entender como que cada um de nós, cada perfil, a gente pode se preparar para se sentir seguro no momento em que a gente estiver fazendo uma live. Por quê? Quando nós estamos nos sentindo preparadas, a gente vai ter uma fala poderosa. Por quê? Porque você vai estar confiante, vai estar segura e vai conseguir ser você no momento em que está compartilhando todo o seu conhecimento com a sua audiência. Lembra, Val, que a mentorada, eu sou muito intuitiva. Exatamente, Grazi, faz muito sentido, que bom. Mas é isso, quando a Grazi entendeu que ela era intuitiva, e eu posso falar isso porque ela foi minha mentorada, a gente desenvolveu um processo único e exclusivo para Grazi fazer as lives dela, que ela aplicou inclusive nas aulas que ela dá. Ela é professora de francês. Então, é importante ter essa clareza. Porque às vezes você simplesmente coloca um rótulo, eu sou grosseiro, eu sou isso, ou aquilo. Não. É o modo como você se comunica e quando você se prepara, você não vai perder a paciência. Não vai perder a paciência com ninguém, vai ser tudo, paz e amor. Você vai chegar ali, vai fazer a sua live com início, meio e fim e beijo, tchau, sem se estressar. Ficou claro, pessoal? Me contem aqui se vocês entenderam, se ficou tudo certo, surgiu alguma dúvida, sintam-se à vontade para quem estiver assistindo a gravação dessa aula, para deixar aqui nos comentários que eu sempre estou por aqui e adoro, eu amo responder todas as dúvidas de vocês. Por quê? Porque eu quero comigo produtoras de conteúdo que tenham assim uma fala poderosa, que a fala delas, que a fala de vocês que são produtores de conteúdo atinjam muitas pessoas e sejam capazes de gerar muitas transformações como vocês vêm transformando, porque conheço vários de vocês que estão aqui e sei que vocês têm uma fala poderosa. Um beijo no coração, uma excelente tarde de sexta-feira para vocês. Nos vemos na segunda-feira às 13 horas, tem live, tá bom? Beijo! Tchau, pessoal!